Opa, Lozel aqui vindo para mais um vídeo e hoje temos novamente grandes heróis de si, os novos 52 e dessa vez com Batman, a morte da família. E hoje estou eu, o Café, a HQ e o senhor Bolseiro que tá lá. Bilbo, Bilbo. Deixa um gostei se tu gostar desse vídeo, se for novo por aqui, se inscreve no canal, a gente tem vídeo sempre, compartilha se tu quiser. Comenta se tu tá pegando grandes heróis de si e o que tu tá achando das HQs que estão vindo. E bom, acho que no mais é isso. Entra na sala da justiça, vem conversar com a gente sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre séries, sobre jogo, sobre DC, sobre Marvel, sobre Mage, sobre um monte de coisa do mundo nerdístico, vem falar com a gente. Bom, vai ter umas verinhas sempre. E no mais é isso, vou tomar o gole de café e vamos começar. Hoje, na xícara do Batman, falando de Batman. Temos aqui, senhores Batman, A Morte da Família, uma HQ que eu tava bem curioso para ler, porque ela é bem famosa entre os fãs do Batman. Tem gente que adora, tem gente que não gosta, e eu vou falar agora qual foi a minha. Temos aqui a capa, temos aqui a contracapa e tudo que ela compila. Uma contracapa bem bonita, diga-se de passagem, impactante. Temos a lombadinha, que dessa vez veio com a carinha do Coringa. Senhores, logo de início a gente vai ter o seu Mario, tá? E logo após teremos uma introduçãozinha falando sobre o Coringa. Vai trazer a história do Coringa, vai falar um pouco sobre as origens do Coringa e como ele é o antagonista do Batman. Que é algo que eu concordo, tá? É bem legal. Teremos um pouco mais sobre a HQ, teremos um pouco sobre como a morte em família acabou afetando outras revistas que não vão aparecer aqui, mas a gente sabe que afetou. Logo após, a gente vai ter essa página aqui, nos contando que o roteirista da HQ na história principal é o Scott Snyder, porém tem algumas historinhas bem curtinhas que é com o Tynion. A arte principal vai ficar com o nosso querido Greg Capullo e a arte dessas histórias curtinhas que o Tynion escreve fica por parte do Jock, tá? Como protagonistas teremos Batman, James Dean Gordon e Robin. Eu trocaria, tá? Eu tiraria o Robin e colocaria o Coringa, tá? Seria a única mudança que eu faria. Senhores, falando da HQ em si. Nessa HQ, a gente vai ter o Batman sendo confrontado pelo Coringa. Como assim, Nozel sendo confrontado pelo Coringa? Para quem não lembra, o Coringa tava... Esse aqui é o terceiro volume já do Batman do Scott Snyder e o Coringa tava sumido desde então. Aqui o Coringa aparece. O Coringa aparece e revela toda uma trama gigantesca que ele tinha com o nosso querido Batman, onde ele acaba falando que ele conhece alguns segredos da Bat-família. O Batman não acredita nisso, mas quanto mais o tempo passa, mais ele vai provando que realmente ele conhece os segredos da Bat-família. E mais ele vai tentando firmar um relacionamento com o Batman, e dizendo que quem o Batman realmente precisa é o Coringa e mais ninguém. É uma HQ que começa bem interessante, tá? Eu admito que eu gosto bastante desse visual desse Coringa. Porém, ela tem alguns problemas sérios, tá? Então eu vou primeiro apresentar a história para vocês, para depois eu poder falar o que eu não gosto da HQ. Então, quando tudo vai se afunilando, a gente acaba vendo todos os caminhos chegando até um bem em comum, que é basicamente quando o Batman é convidado pelo Coringa a ir até o Asilo Arkham para resgatar todos os membros da Bat-família, desde Bárbara, a Robin, até o Alfred foi envolvido na maluquice da vez do Coringa. Por isso que é a morte da família no caso, né? O Coringa acaba revelando que ele conhece todo mundo da Bat-família, ele sabe quais são as identidades secretas deles, e para provar isso ele convida o Batman para um jantarzinho.
Ele convida o Batman para um jantarzinho, aonde todos os membros da família do Batman estão lá, sentados e postos à mesa. Como a gente pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Estão todos eles aqui. No final, o Batman acaba vencendo, né? Logicamente, ele vence quando ele começa a confiar na família dele, ele acaba vencendo o Coringa e ele acaba magoando os sentimentos do Coringa quando ele fala que o Coringa não é o par dele. Ele não precisa do Coringa e o nome dele ele sabe. E o Coringa, ao invés de aceitar a derrota, acaba preferindo a morte, então ele se joga. Senhores, destaques da HQ. A arte, tá? A arte do Capullo é bem legal. Como sempre, é uma arte muito, muito bonita. Deixa eu achar uma cena aqui maior para que vocês consigam ver direito. Olha só. Aqui eu acho que já dá para ter uma noção de como a arte do Greg Capullo é algo fenomenal. Quanto à história, senhores, eu gosto de algumas partes, tá? Porém, eu acho que o Snyder ele se perde. Por quê, Nozel? A gente vai acompanhar Coringa em um plano mirabolante, tá? E no início, tu começa a comprar, porque no início a gente vê o Coringa tramando, a gente vê algumas coisas acontecendo, e eu simplesmente adoro essas cenas aqui, ó, aonde o Coringa chega e invade a delegacia de Gotham, e ele tá todo em um ar de terror. Eu adorei ver o Coringa mais do terror, digamos assim. Onde ele vai atacando do escuro, tu nunca sabe onde ele tá, tu não sabe o que ele vai fazer. É um Coringa que ele parece um vilão de um filme de terror. E isso é bem legal, tá? Eu acabei gostando muito disso. Porém, qual é o problema? É que quanto mais o tempo passa, mais coisas o Coringa vai fazendo. E chega um momento que tu olha e tu pensa assim, tá, a partir daqui é impossível. Tu sai da história. Por quê? Porque começa com o Coringa sabendo as identidades, começa com o Coringa sabendo como amedrontar os policiais de Gotham, aí ele mata os policiais, ele sequestra o Alfred, e quanto mais o tempo passa, mais coisa ele vai passando, mais coisa ele vai fazendo. Até que chega num ponto que é impossível tu acreditar que o Coringa conseguiu fazer tudo aquilo. Ah, mas ele comprou o pessoal que trabalhava no Arkham. Não, cara, não é possível. Para vocês terem uma noção, o Coringa estava sumido, certo? Porém, aqui é revelado que o tempo todo, o que o Coringa estava fazendo, ele estava montando um circo, um palácio, dentro do Arkham, a ponto dele levar um cavalo para dentro do Arkham. Ele levou um cavalo para dentro do Arkham. Ele reformou toda uma parte do Arkham. Tudo isso sem o Batman saber. Sem o Batman desconfiar de nada, o maior detetive do mundo, teve uma obra no Arkham que era comandada pelo Coringa, que foi feita e ele não sabia de nada, ele não viu nada. Nessa parte eu acabei saindo da HQ, tá? Essa é a parte que eu desgosto da HQ. É que simplesmente o Coringa ele pode fazer qualquer coisa e é porque sim. Não tem uma explicação, ele consegue convencer todos os chefes da máfia, ele consegue construir uma ala nova no Arkham, ele consegue trazer coisas para dentro do Arkham, ele consegue descobrir identidades secretas, ele consegue matar quem ele quiser, da forma que ele quiser, e ninguém nunca vai pegar ele. E isso eu não gostei, tá? Isso é ruim. Isso acabou me tirando da HQ. Então, a HQ que começou muito boa por causa dos exageros do Scott Snyder, pra mim acabou ruim. Eu acho a cena do jantar exagerada. Essa cena aqui que ele fala que arrancou o rosto do pessoal da Bat-Família, eu acho bem exagerada. Então, o saldo geral pra mim não foi positivo. Eu acabei não gostando de Batman Morte da Família. Eu me junto aos que acharam 8 e não 80. De extras, a gente vai ter algumas capas das HQs, algumas capas alternativas. Como pode ser visto aqui. Alguns esboços também. Teremos um pouco mais sobre os anos da DC,
Dessa vez do ano de 2005 a 2007, onde a gente vai falar um pouco sobre algumas crises. Teremos algumas coisas sobre as HQ, sobre a HQ, sobre o autor, sobre o desenhista. Próxima HQ, Superman no fim dos dias, com o fechamento da fase do Grant Morrison, tá? Temos aqui tudo que foi publicado até agora. Nos réu, eu devo comprar essa HQ? Não. Eu não recomendo, tá? Porque eu acho que é uma HQ que ela se perde demais e ela fica ruim, cara. Como eu falei, ela começa me agradando bastante com o clima de terror, com os desenhos do Capullo, mas o Snyder vai exagerando e ele vai inventando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, até que chega num ponto que tu não consegue acreditar em mais nada. Tu não consegue comprar mais nada porque é impossível acontecer tudo que aconteceu nessa HQ. É impossível. Comenta aí se tu concorda ou se tu tem uma opinião diferente quanto a essa HQ. E bom, no mais é isso. Valeu!